Sejam bem-vindos à disciplina de produção audiovisual. Eu sou o professor Luciano e eu vou estar com vocês durante esse semestre tentando conduzir esse conteúdo em torno da linguagem do audiovisual, em torno dos conceitos fundamentais da produção fílmica, de conceitos estéticos, de conceitos intelectuais. Nós vamos trazer alguns teóricos como Sergei Eisenstein, como Lev Kuleshov, e a gente vai hoje até ver algumas coisas que foram feitas pelo Edward Muybridge, que foi o cara, o primeiro maluco que começou essa história toda de gravar, de capturar imagens em sequências. Então, a intenção dessa disciplina é aproximar você. Veja que eu não disse tornar você um especialista em audiovisual. Eu disse aproximar você dos fundamentos do audiovisual. E eu quero começar dizendo exatamente o porquê que nós podemos buscar isso. Ou devemos buscar isso. Pensa comigo uma coisa. Tu tem aí na tua casa agora um dispositivo talvez melhor do que o que eu estou usando hoje para gravar. Ou para te dar essa aula. A tua webcam do computador é fantástica. A câmera do teu celular é fantástica. Qualquer pessoa hoje faz um filme. Qualquer pessoa hoje faz um vídeo. Não é um filme não, vamos dizer, mas um vídeo para a internet. Você, pelo menos 50% de vocês tem TikTok. 100% de vocês, eu poderia apostar, publicam pelo menos uma vez na semana, eu estou sendo super econômico, um vídeo no Stories do Instagram. Cara, o que eu posso ajudar você, em que eu posso ajudar você na produção audiovisual se você já faz? Porque sim, isso que você faz é produção audiovisual. Isso que eu estou fazendo agora com você, exatamente neste exato momento, a metalinguagem do que nós estamos falando é audiovisual. Você está me vendo por um dispositivo audiovisual, eu estou transmitindo essa imagem por um dispositivo audiovisual, por um dispositivo sonoro, áudio e visual. Pô, vocês dois estão com a conexão aqui na sua frente. Ora, o que mais há para ser aprendido? Qualquer pessoa faz audiovisual. E te digo mais, minha esposa, minha amada e linda e querida e competente esposa, é talvez melhor publicitária do que eu. Claro, ela não tem todos os fundamentos que eu tenho, mas eu te explico por que eu estou dizendo isso. Porque os resultados que ela consegue com a empresa dela, estando à frente ela dos processos comunicativos, ela consegue resultados fantásticos. É uma microempresa, a dela e a do filho dela, são duas microempresas, e ela consegue dar conta da comunicação. Claro, ela tem algumas ajudas, vez que outra eu também dou várias instruções, ela teve um bom professor, como não? E mesmo assim ela consegue dar conta dessa comunicação e muito por meio do audiovisual. E ela faz vídeos, muitas vezes, amadores, que geram resultados fantásticos. Eu sei, isso não é uma surpresa para você. Mas é preciso que nós debatamos isso. É preciso que nós coloquemos na mesa e que nós espalhemos esse conteúdo aqui, porque este é o momento de debater. Este é o local, a disciplina de produção audiovisual é o local onde nós vamos discutir esse assunto. E nós vamos nos apropriar, nós temos o dever como publicitários e publicitárias de sair aqui pelo menos com uma consciência e uma profundidade crítica a respeito da produção audiovisual. Então, o que diferencia uma disciplina de produção audiovisual na tua vida? Se qualquer pessoa sabe fazer, se uma microempresária, tal como citei de exemplo, é super autossuficiente e consegue resultados fantásticos, e eu poderia aqui ficar dando exemplos de outras empresas, micro e pequenas e até grandes empresas que conseguem, por meio do audiovisual amador, resultados fabulosos, obviamente com a mediação de redes sociais. Por que, então,
uma disciplina de audiovisual se qualquer pessoa faz? É porque fazer um audiovisual amador é amador. E você está estudando para ser profissional. E veja, quando você for um profissional, nós podemos escolher fazer vídeos amadores. Essa é uma grande diferença conceitual. Uma coisa é você só saber fazer o vídeo amador. Outra coisa é você escolher fazer um vídeo amador porque aquilo faz parte da tua estratégia. É muito diferente. E outra coisa é você escolher fazer um vídeo amador com conceitos técnicos por trás. Tendo consciência, não cometendo erros crassos. Por exemplo, vou fazer uma brincadeira agora com vocês, obviamente por meio de um botão, mas não fez o menor sentido isso que eu disse agora para vocês, né? É porque eu cortei o meu microfone. Agora, imagine você que eu não estivesse com esse microfone profissional e você, obviamente, agora começa a entender o porquê que eu estou com esse microfone profissional. E se eu cometesse um erro crasso como esse? Agora você me escuta, mas me escuta com muito mais ambiência, não é verdade? Muito mais ambiência. Eu estou limitado pelo fone de ouvido, mas se eu vier um pouco mais para trás, você me escuta com muito mais ambiência ainda. E veja, eu vou aproveitar para te falar de outro erro amador utilizando equipamentos profissionais. Porque eu estou utilizando equipamentos profissionais para transmitir. Aqui eu tenho um cenário de luz, eu tenho um grid de iluminação na minha frente, montei um estúdio na minha casa para poder dar essa aula para vocês, tenho uma câmera profissional na minha frente e um microfone profissional aqui ao meu lado. E mesmo assim você está vendo uma porcaria de imagem. Por quê? Porque eu estou fora do campo focal da câmera, porque eu estou distante do microfone e porque esse quadro está completamente desequilibrado. Eu estou apequenado dentro dessa composição fotográfica. Então, vejam bem que... Vou me aproximar. Eu espero que vocês não tenham visto a minha bermuda. Porque não vamos mentir. Vamos parar de mentir um pro outro, né? Enfim... olha como muda, somente com a minha aproximação, olha como muda a configuração de tudo que você está vendo. Eu estou no campo focal da câmera, o quadro voltou a estar bem composto. Não apareceu a bermuda, Tainá, obrigado. O quadro está bem composto agora, né? Eu estou no centro, eu tenho aquelas lâmpadas que são cênicas, eu tenho aqui o conjunto de objetos cênicos ao meu lado. Ó, tem um errinho aqui de cena, ó. Isso aqui era para estar em quadro, mas não apareceu e tá só a abinha da caneca. É uma caneca legal, ó. Então eu vou retirar ela do quadro porque ela é mais um erro. Veja que esse critério... Mas aqui tem alguns instrumentos musicais, porque fazem parte da minha personalidade e daquilo que eu quero falar. Então vejam que... E eu me aproximei do microfone, agora você está ouvindo com muito menos ambiência. Então vejam que agora, com todos esses conceitos que eu brinquei agora com você, eu fiz uma reflexão muito importante. Mesmo com equipamentos profissionais, você pode ser amador. É desastroso você largar esses equipamentos profissionais na mão de uma pessoa amadora. Assim como equipamentos amadores, como esse aqui, esse telefone celular, equipamentos amadores, podem ser utilizados de forma profissional, com os conceitos que nós vamos trabalhar. Então, essa primeira argumentação contigo é, primeiro, para quebrar aquela tristeza que eu sei que tu teve de estarmos trabalhando isso de forma remota, de forma digital. É para você perceber que mesmo com equipamentos profissionais nós podemos ser amadores e mesmo com equipamentos amadores nós podemos ser profissionais. O que vai diferenciar você de um amador e de um profissional é o que está aqui, não é o que está aqui.
na tua mão. É o que está aqui, na tua cabeça. O que vai diferenciar você é a tua escolha, é a tua competência técnica, é a tua competência crítica e não o equipamento que você utiliza. E você sabe muito bem disso porque tem gente bombando na internet com seus TikToks, com milhões de visualizações. E você pode ter certeza que esse vídeo que a gente está tendo agora, com equipamentos profissionais, com um professor que estudou muito para estar aqui, não vai ter 20, 30 visualizações. Sim, 20, 30 visualizações. Não vai ter mais do que isso. Olha lá no meu canal do YouTube, que não tem a vocação para ser um YouTuber, é só para me comunicar com os meus alunos que eu utilizo. Você percebe que não existe uma correlação entre o equipamento profissional que você utiliza e o número de visualizações que você possui. Ou seja, que o número de impacto, a quantidade de audiência que você consegue impactar. Não existe essa correlação. Isso já foi uma dúvida para mim. Já foi uma dúvida para muitas pessoas. Mas não é mais. Não é mais. Obviamente não é mais. Né? Não é mais para você também. Não há dúvidas que essa correlação não existe mais. Um equipamento amador, um vídeo amador, pode ter muito mais impacto e encontrar muito mais audiência do que um vídeo profissional. O que vai diferenciar? O conteúdo. A forma como você traz aquele conteúdo. O grau de interesse que as pessoas têm naquilo que você tem a dizer. E ainda a tua competência de trabalhar para o algoritmo. Isso é um pouco triste, o que eu estou dizendo, mas é verdadeiro. A tua competência de você trabalhar para o algoritmo significa você escolher os temas buscados pelas pessoas. Isso falando mais sobre internet, mas também sobre redes sociais, sobre YouTube, mas também falando sobre Netflix ou todos os outros sistemas de streaming que fazem recomendações para você com base naquilo que você assistiu. E essas recomendações e aquilo que você assiste e a forma como você interage com aquele filme, com aquele conteúdo, gera dados para o algoritmo e aquele algoritmo gera dados para os produtores e os produtores produzem em torno daqueles dados para potencializar ainda mais o teu gosto, que já não é talvez teu, é mais do algoritmo do que nosso. Embora ainda tenhamos o poder de escolha, o nosso poder de escolha é limitado pelos dispositivos. Dispositivos tecnológicos, tal como os algoritmos e tal como as câmeras, os equipamentos que nós utilizamos para interagir. Bom, depois dessa pequena viagem, dessa pequena divagação inicial, eu espero que você tenha compreendido a importância de nós tratarmos do audiovisual durante este semestre e a importância do aprofundamento conceitual sobre audiovisual. O que eu quis dizer, então, é que isso vai te diferenciar de um amador que só sabe fazer o amador. Você não. Você pode escolher fazer o amador com técnicas. Né? Como eu ia dizer antes, por exemplo, eu nunca posso descuidar do áudio. Eu posso ter um vídeo amador, mas com áudio sempre bom. Porque se você não me escuta, como eu cortei meu microfone antes, você não compreende. A menos que nós estejamos falando de cinema mudo. Né? Mas não faria sentido uma cabeça falante, aqui como eu, né? Uma cabeça falante tratando com você. Não faria o menor sentido, né? O que nós vamos falar durante esse semestre? Primeiro, uma parte introdutória sobre linguagem audiovisual, sobre os elementos da linguagem audiovisual. Depois nós vamos falar sobre as características que, no meu entendimento, todos os filmes podem ter. São características gerais do audiovisual. Pensa num menu de opções. Isso a gente, talvez ainda hoje a gente fale sobre isso. Pensa num menu de opções. Gosto muito disso. Eu já vou fazer algumas analogias para você. Depois a gente vai falar sobre o projeto audiovisual. Cara, isso
É muito legal. Tem um TCC, inclusive, que foi feito na Facus em relação a isso, mas poucos trabalham com o conceito de projeto. O que é o projeto? Com início, meio e fim, com o escopo definido, datas, atribuições para cada uma das pessoas. Projeto audiovisual é planejamento de todo o produto audiovisual, que vai passar pelas fases de pré-produção, que é o planejamento propriamente dito, da produção, que é quando a coisa toda acontece, quando a gente grava, e da pós-produção, que é quando a gente monta. Tá? A gente vai se aprofundar sobre isso durante o semestre. E a gente vai falar sobre um tema que, no meu entendimento, é um dos mais importantes da produção audiovisual, que é o fim, a montagem, a edição. É quando a coisa acontece de fato, é quando os significados se constroem. Nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o corte, sobre as técnicas de edição mais de transições, as mais elementares e algumas um pouco mais avançadas. Eu quero tratar com vocês também a respeito de roteiro, sobre as fases da construção de um roteiro, sobre os elementos da dramaturgia, a estrutura dramática fundamental e a parte de roteiro, ela vai se combinar com a disciplina de redação publicitária, tá? Nós vamos trazer de lá alguns conceitos e vamos aplicar dentro do roteiro, mas vamos aprofundar por meio de um outro viés, né? O viés da linguagem publicitária é um, o viés do cinema, do roteiro de cinema é outro, né? E sim, nós vamos falar muito mais de cinema do que de audiovisual publicitário, porque não faz sentido falar de audiovisual publicitário antes de cinema. Se você sabe fazer cinema, você sabe fazer audiovisual publicitário. O que muda é o texto, entendeu? O que muda é o ritmo, o que muda são as cores. Claro, obviamente tem algumas diferenças, muda o tempo, muda a história, né? São sketches, a publicidade é muito mais pautada em sketches do que exatamente em histórias mais complexas. Mas eu também já me questiono, né? Hoje com tantos dispositivos de interação, ou seja, redes sociais, streamings, enfim, o conceito de publicidade, principalmente audiovisual, passa muito mais, no meu entendimento agora, né? Eu nem me questiono, na verdade eu sou muito mais convencido disso. O conceito de publicidade audiovisual passa muito mais pelo conceito de entretenimento e a marca embutida lá dentro do que exatamente do compre, seja, faça, né? Olha que bonito esse negócio, olha como funciona bem. Obviamente, se a gente for para a TV convencional, para a TV aberta, no intervalo da Rede Globo, a gente vai ter ainda a estrutura tradicional, mas isso tem perdido força ao longo dos anos. Não disse que não tem força, cuidado com o que eu falei, tá? Eu não disse que não tem força. A publicidade audiovisual dentro das TVs abertas ainda tem muita força, até talvez mais, com todo cuidado, estou dizendo isso, do que em redes sociais, tá? Assim, tem muitas possibilidades diferentes disso, tá? Eu entendo isso. E obviamente, tem configurações que a gente vai ter muito mais impacto em redes sociais e streaming do que em TV aberta. Eu não tenho dúvidas disso, tá? Só estou dizendo que a TV aberta ainda tem muito valor e muito peso. Cuidado com isso, tá? Não é porque você não assiste, não usa, que ela não tem peso. Nós vamos falar também sobre direção, qual é o papel do diretor ou da diretora de um audiovisual e quais são as análises que esse profissional precisa fazer em relação ao roteiro para que ele tenha um bom desempenho no set, um bom desempenho na composição de significados. E nós vamos falar depois de enquadramentos, ou seja, da composição fotográfica no audiovisual, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre continuidade, sobre operação de câmera, talvez isso vá lá para o semestre suplementar, sobre o áudio no audiovisual, sobre aí sim mais questões técnicas, porque eu já considero que você tenha puxado lá da disciplina de produção sonora, a gente puxa tudo, né? 100% da disciplina de produção sonora está aqui, tá? Mas vou fazer algumas lembranças para você e algumas aplicações mais técnicas. Vamos falar sobre iluminação, sobre a direção de fotografia no audiovisual, funções da luz, características
consequências da luz, quais são os tipos de fontes de luz, quais são as consequências narrativas sígnicas, né, de construção de significados da luz. Vejam, lembram que eu falei, né, que o audiovisual, nas minhas leituras, no que eu consigo compreender, a gente pode reduzir, né, não com o risco de estar sendo reducionista demais, né, mas assim, de forma elementar, nós podemos dizer que o audiovisual ele é muito sobre sentido, sobre construção de sentido e construção estética, tá? Essas duas coisas. E a construção estética barra construção de sentidos passa pela construção da iluminação também, né? O acting, um outro tema que nós vamos tratar, o ator no audiovisual. Isso é legal, né? Como a gente vê, como é que a gente pode enxergar o ator, a preparação do ator. Eu acho que é importante para nós, publicitários e publicitárias, entendermos um pouquinho dos conceitos do Konstantin Stanislavski, por exemplo, que é um dos pais do... A antiga União Soviética nos trouxe as maiores contribuições para o cinema e teatro, tá? Então, Konstantin Stanislavski trouxe uma contribuição incrível para o campo da atuação. Isso é mais de teatro, mas que a construção fílmica, obviamente, traz para dentro dela. A gente vai falar um pouquinho sobre esses conceitos dele e são muito legais. Eu vou tentar abordar com vocês até conceitos de como gravar bandas, como gravar músicos, tá? Porque eu acho que isso é, assim, uma coisa que está muito forte hoje. Muito forte. Vejam, por exemplo, as lives de músicos na internet, né? Hoje, com a situação de pandemia. A importância que isso ganhou. É fundamental que nós tenhamos algumas consciências de como gravar a banda. E as marcas entram a reboque nas bandas. Principalmente os sertanejos, que trouxeram aí as lives de uma forma muito forte, tem milhões e milhões de visualizações. Pô, qual é a marca que não quer estar junto com esses caras e essas caras, né? Então, basicamente, eu apresentei para ti o plano de ensino, apresentei para ti todos os conceitos fundamentais que eu pretendo abordar contigo. Tá, depois tem as produções técnicas que a gente vai fazer, são produções mais simples. Isso tu vê lá no plano de ensino, a gente vai falar ao longo, senão vai ficar muita falação aqui. Então, para começar o conteúdo de fato, eu vou compartilhar uma guia contigo. Foi a primeira gravação, a primeira captura de imagens em sequência. Porque antes do cinema, nós tínhamos a fotografia. E o Edward Muybridge alinhou diversas câmeras, eu não me recordo de cabeça quantas foram, diversas câmeras no chão. E o disparador delas, o obturador, o disparador de obturador, né, estava conectado por um fio. E esse fio, quando o cavalo passava, ele chutava o fio. E quando chutava o fio, a câmera disparava. E aí ele conseguiu, no deslocamento do cavalo, fotografar esse deslocamento dele. E a gente vai ver isso agora. Você vai ver meio travadinho, é assim mesmo, e não tem som, tá? Olha ali, você vê que ele está repetindo no canto esquerdo inferior, você tem a numeração das fotografias. Você concorda comigo que é uma sequência de imagens, né? É uma sequência, uma captura de sequência de imagens. O Edward Muybridge nos trouxe o fundamento central do cinema, ou do audiovisual, né? Quando eu falo cinema agora, tu leva para todos os outros conceitos. Do TikTok, se tu quiser. Tá? O vídeo do TikTok, a mesma coisa. Tem o mesmo conceito envolvido. A captura de sequências. A captura de movimentos em sequência. Porque se, por exemplo, eu ficasse parado aqui, você tem um frame apenas. Claro, você tem uma captura, várias fotografias sendo feitas do meu rosto, mas a sensação que te dá é de uma cabeça. É de uma fotografia. Não é verdade? Quando eu paro, você fica
Parece que travou a imagem, né? É de uma fotografia. Isso seria plenamente substituível por uma fotografia. Não é verdade? Seria plenamente substituível. O Edward Muybridge capturou uma sequência de movimentos. Esse conceito, nós vamos abordar, a sequência, nós vamos abordar dezenas de vezes ao longo da nossa conversa. Porque ela, a princípio, agora para ti, pode parecer assim, tá, mas eu já entendi isso, tá? Uma sequência de fotos, beleza. O que isso quer dizer? São 15 anos trabalhando com essa disciplina de audiovisual. E em 15 anos, eu percebi, ao longo desses 15 anos, que praticamente todos os estudantes, nas primeiras experiências, cometem o mesmo erro. O mesmo erro de não entender exatamente o conceito da sequência. A sequência de construção de significados. Vamos entender um pouco mais isso falando sobre a construção de sentidos. Porque o cinema, como eu te falei, o audiovisual, ele é a construção de sentido e a construção estética, uma sequência de imagens e uma sequência de sentidos, né? Ele é uma construção simbólica. O audiovisual, que pode ser um filme, um comercial de televisão, um videoclipe, vídeo para YouTube, vídeo para TikTok, para qualquer rede social, ele é uma construção simbólica, ele reúne uma linguagem simbólica que relaciona a imagem e o som. Só que, muito mais do que isso, uma sequência de imagens e sons. O problema de tudo não tá nesse conceito aqui pequeno, porque esse eu sei que tu já entendeu. É uma sequência de imagem e som. Ora, grande novidade. Agora, quando a gente percebe que uma imagem altera o significado da outra e um som altera o significado do outro, na sequência, quando a gente entende que a sequência, a ordem das imagens que a gente está dispondo de um filme, a ordem dos sons também altera o significado, então nós começamos a ter um elemento muito mais complexo que vai ditar o teu grau de especialidade, de expertise na produção de um audiovisual. Ou seja, a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso adiante, né? Eu estou mencionando de forma rápida o efeito Kuleshov, que eu já falei várias vezes. Agora, imaginemos, por exemplo, uma pessoa caminhando numa calçada. Um homem, uma mulher caminhando numa calçada. E nós vemos... Olha só, essa é uma imagem descrita, tá? Com audiodescrição, mas depois o Dudu vai rodar alguns exemplos. Esse homem e essa mulher caminham pela calçada e a gente vê ao redor dele uma cidade movimentada, muitos carros passando, pessoas gritando, vendedores anunciando seus produtos, poluição visual de publicidade, outdoors, vídeos em painéis de vídeo. Vemos uma pessoa que quase foi atropelada, o ônibus que para ao lado do homem que caminha, mas a gente vê o homem em foco e o restante todo com um leve desfocado. E a gente ouve, nessa imagem caótica que eu acabei de descrever, a gente ouve apenas o som dos passos desta pessoa. Então, numa cena caótica, de extremo movimento, nós conseguimos ver apenas... Conseguimos ver, não, mas nós temos o foco do olhar apenas numa pessoa e o som apenas dos passos. Não é assim que a realidade acontece. Não é assim, porque na realidade a gente estaria vendo e ouvindo tudo ao mesmo tempo e nada ganharia destaque. Nada ganharia enfoque. Tudo seria uma grande paisagem visual, uma grande paisagem sonora. Nós não teríamos um destaque para nada. Agora, com o cinema, com a linguagem de cinema, com a linguagem audiovisual, nós conseguimos dar destaque a isso. E, de novo, eu apelo à tua consciência. Na tua consciência como audiência, isso pode parecer óbvio. Mas eu te asseguro que, novamente, com
as minhas experiências com os meus alunos não são diretamente proporcional às tuas experiências como audiência. Em outras palavras, ser audiência é uma coisa. Entender que você consegue, que você sim vê apenas o homem em foco e o áudio é apenas dos passos daquela pessoa, ok, isso é sacramentado já em qualquer filme, em qualquer novela, em qualquer produção audiovisual. Isso não há nenhuma novidade para você como audiência. Agora, domine isso como produtor, como diretora, como redator, como redatora, aí sim nós estaremos falando de um profissional. Então, essa perícia em torno do tema, deste tema, requer não mais a tua visão como audiência, e sim a tua visão como produtor. E como é que a gente constrói isso no roteiro? Planejando essas cenas, planejando essa sequência de significados que vão ser construídos. A justa posição das cenas constrói um significado. Colar um plano no outro constrói um significado. Colar um som no outro constrói um significado. Colar um som num plano imagético constrói um significado, que pode ser diferente do significado de outro som. Explico. Esta cena da mesma pessoa caminhando no meio do caos, mas tem outra agora, outra cena que a gente vai alternar. Primeira opção. O homem caminha em meio ao caos e ouvimos apenas os pés dele e o foco está direto nesta pessoa que caminha. Até aí nenhuma novidade. Corta para o rosto de uma criança. Opção 1. Opção 2. A mesma cena 1. Homem caminha na calçada, em meio ao caos, ouvimos apenas os seus passos e vemos apenas o homem em foco. Até aí nenhuma novidade. Corta, cena 2. Um pote de sorvete. Então, na primeira opção, nós temos homem, um crosscut. Nós temos um corte entre o homem que caminha e o rosto de uma criança. E eu nem estou falando da expressão da criança, não importa agora. E na segunda opção eu tenho o homem que caminha, exatamente a mesma cena, o homem que caminha e um pote de sorvete. Você há de convir comigo que o significado que a gente conquistou entre essas duas opções de cena é completamente diferente. Na primeira nós podemos pressupor que o homem vai até a criança, ou temos uma criança à espera de uma pessoa, de um homem. E aí nós não sabemos quem é esse homem e quem é essa criança, podemos pressupor algumas possibilidades, mas a história precisa nos dizer, porque não está subentendido, né? O nosso cérebro ele tem essa capacidade de completar o significado elíptico, eliptizado, né? Escondido dentro do cinema, dentro da supressão dos planos. Nosso cérebro consegue fazer essa complementação. Pero no mucho. Há momentos em que você tem que explicar. E na segunda opção de cena, nós podemos pressupor que o homem vai em busca de um sorvete. Agora, também não sei se ele está com fome e quer sorvete. Também não sei se ele avistou o sorvete lá longe e disse, pô, quero tomar um sorvete. Ou ele está buscando esse sorvete para sua filha, que está o aguardando em casa. A gente não sabe, mas você percebe que eu aqui, improvisando agora, consegui compor alguns significados possíveis. De novo, nosso cérebro ele é capaz de completar a elipse das cenas exibidas, né? Completar aquele significado que está na cena que não está lá. Percebeu isso? O nosso cérebro consegue completar o significado da cena que não está lá. Porque a gente tem duas cenas. E a gente está compondo uma terceira, pressupondo uma terceira. Né? Duas cenas. Homem, caminha, criança. Duas cenas. Homem caminha, sorvete.
nós podemos pressupor um sentido para isso. Essa capacidade de completar a cena, o filme, ela é existente para nós e ela é utilizada pelo trio roteirista, diretor, montador. Roteirista, diretor, montador. Essas três figuras brincam com a gente ao seu bel prazer, à sua bela vontade. Porque eles podem deixar aberto para que nós apenas possamos pressupor a terceira cena de forma tão aberta quanto essa que eu fiz agora, esses exercícios. Eu não sei o que aquele homem quer com aquele sorvete, mas eu posso pressupor algumas coisas. Quer dizer, o trio roteirista, diretor, montador pode fazer com que você pressuponha isso dessa forma mesmo. Mas aí vem uma diferença da arte aberta para a arte fechada. A arte aberta é o cinema, é a sétima arte. A arte fechada é a sétima arte aplicada à publicidade, ou seja, o audiovisual publicitário. O filme publicitário, tal como o projeto sonoro publicitário, a gente falou isso no passado, né? O filme publicitário, tal como o projeto sonoro, tem uma função. O redator, diretor, montador escolhem qual é o significado que você pode ter. E na publicidade, nós não podemos nos dar o prazer de ter uma abertura tão grande de significados. Nós precisamos definir alguns significados. A síntese daqueles dois planos. Nós temos uma tese, uma antítese e uma síntese, né? Já na dialética. Tu deve ter visto isso lá pelo primeiro semestre da comunicação. Né? Tese dialética, né? Temos uma tese, uma antítese e, portanto, podemos tirar uma síntese, um terceiro significado. Temos o significado 1, significado 2, podemos tirar o terceiro significado, que é a combinação daqueles dois. A gente, na publicidade, não pode deixar tão aberto assim. A gente precisa indicar qual é a síntese, qual é aquele significado que nós gostaríamos. Obviamente que você dar a entender de uma forma menos sutil quanto essa que eu exemplifiquei, já nos leva a crer de forma mais consolidada qual é o significado que está sendo desejado, né? Se o homem, por exemplo, apenas sorrisse, pelo menos, ao ver o sorvete, e ao se aproximar do sorvete, a gente não vemos os dois na mesma cena, tá? Nunca vemos os dois na mesma cena. Mas ele, ao se aproximar do sorvete, sorri e estende a mão. Ele está próximo, muito mais próximo de estar feliz por estar tendo aquisição àquele sorvete, não é verdade? Tendo acesso ao sorvete. Com esse exemplo que eu dei do homem sorrindo, estendendo a mão e cena 2, o sorvete, a gente consegue já aproximar o espectador de um significado um pouco mais sólido, né? Daria para mexer um pouquinho mais ainda, né? Talvez a gente não quer mostrar com obviedade que ele pegou o sorvete, sabe? E comeu ele, por exemplo. A gente não quer, ele, né, degustando sorvete. Porque isso é muito óbvio. Mas daqui a pouco a gente pode construir da seguinte forma. Isso já pegando a construção de significados, colando cenas e traduzindo em sequência. Eu estou pensando em sequência agora, tá? Tem uma sequência de significados para construir isso, porque nada é óbvio. Porque o nosso cérebro consegue completar os significados, pero no mucho. Porque na publicidade nós precisamos levar o consumidor ou o espectador até próximo daquele significado que nós gostaríamos de construir. No cinema, não. Muitas vezes, sim. Mas nós não temos a obrigação no cinema. Cinema é arte. Você faz o que você quiser. Na publicidade você não faz o que você quiser. Você faz o que estão pagando. Você faz o que está definido na estratégia. Você faz o que está definido no escopo do projeto publicitário, do planejamento de marketing. Você entendeu, né? Então, na publicidade, por exemplo, nós poderíamos pegar essa cena e mostramos o homem triste caminhando. Vejam que nós temos uma cena de frente agora, né? Porque o homem triste, né? Uma cena de frente. Rosto. Uma cena de rosto. Homem triste.
Cena 1. Cena 2, sorvete. Cena 3, estende a mão, um leve sorriso. Cena 4, homem saltitando e feliz. Pronto. Chegamos a uma construção de significado. Soma tudo aí. Faz a conta. É muito difícil que eu saia do eixo o homem queria aquele sorvete e se sentiu feliz porque tomou o sorvete. É muito difícil eu sair desse significado, né? Então eu construí, por meio de uma sequência de planos, uma sequência de significados individuais, eu construí um significado um pouco mais próximo daquilo que eu queria. Então, eu acabei de explicar para vocês o efeito Kuleshov. E a gente vai se aprofundar e vai tentar até exercitar isso dentro da aula de montagem. Só que aí vem até uma explicação do porquê que a aula de montagem está antes da aula de roteiro, está antes da aula de direção, está antes, inclusive, da gente produzir um vídeo. Porque não é a última coisa. Não, não é. Quando você escreve um roteiro, você escreve para ele ser editado. Quando você escreve um roteiro, você escreve uma história para ser contada por meio de imagens e sons, não por meio de texto, por meio de texto verbal, por meio de imagens e sons. Você escreve um roteiro para um filme ser contado por meio de imagens e sons, uma história, e para ser editada, para ser montada lá no final. Só que se você não planejar antes, você não chega no final. E se você não sabe das possibilidades e técnicas do final, você não faz o antes. Se eu escrevo uma receita de um prato, de um bom prato gourmet que eu goste, eu primeiro tenho que conhecer esse prato. Não posso escrever a receita antes. Não é verdade? Eu preciso ter, pelo menos, degustado aquele prato. Conhecer aquele prato, conhecer os sabores dele, conhecer as técnicas. A cebola é cortada à francesa, ela é cortada em cubinhos. Vai alho ou não vai? Qual é a diferença entre ir alho ou não ir? É cozinhado em fogo alto ou fogo baixo? Os legumes devem estar al dente ou mais passados? Essas técnicas de cozinha vão afetar diretamente o sabor, diretamente a experiência que o consumidor vai ter com aquele prato. Eu gosto de fazer bastante analogia com cozinha, principalmente na produção audiovisual, tá? Então, vai guardando isso, tá? O consumidor vai ter uma experiência diferente com aquele prato com base na montagem que aquele prato tem. Inclusive com base na apresentação estética que aquele prato vai ter. Portanto, a apresentação estética e a montagem precisam ser conhecidas e dominadas pelo cozinheiro, pelo redator da receita. A montagem do filme e a estética, o resultado estético e cínico daquele filme precisa ser dominado pelo redator, pelo roteirista, com antecedência. What many people may not realize is that music is an incredibly important part of film and television. If used correctly, it can enhance the emotions of any scene. For example, the music you're listening to right now is making me seem like the coolest, smartest guy in town. Get that wrong, it sounds like this. What many people may not realize is that music is an incredibly important part of film and television. Do you see what I mean? That was just one example of how music can change the viewer's perspective. Let's have a look at a couple more. Here's your tea. Oh, cheers. Did you put sugar in this? Yeah, I did. We assume the tea drinker isn't very happy with the fact sugar's been put in their tea, because the music is telling us this. However, if we replace the music with something else, we get this. Did you put sugar in this? Yeah, I did.
looks like the sugar wasn't so sinister after all. Let's have a look at another one. Music can affect the way you observe and judge certain characters. The man we just saw seemed like a hero or some sort of leader. But if we change the music, he looks like a villain. And now it looks like he's grieving. But let's try another one. The music indicates that the man is running somewhere to do something good. This is what the music is telling us. But if we switch it around... looks like he's running away from something bad. After watching this scene, we can assume that the man opening the case is revealing something to be unpleasant. Although... with a different soundtrack, it makes it seem as if the thing that was inside the case isn't scary, but rather upbeat and joyful. So now you get an idea of how powerful music is. Clever, eh? O que o Dudu trouxe foi a consolidação do que a gente estava conversando até agora, sobre a competência que as imagens têm de alterarem os seus próprios significados, a competência que o som tem. Essa parte... olha, eu não tinha visto essas imagens que o Dudu trouxe, ele selecionou por conta. E foram fantásticas. Essa do som é um presente para todos nós, né? Do som é um presente para todos nós.
dominar isso é dominar principalmente a importância que tem não só a música, mas também a pontuação sonora para a narrativa. Tem alguns alunos que já foram meus alunos, eles sempre falam assim, a minha resposta padrão, né? Ah, professor, tá certo isso aqui no roteiro? Você acha que é legal isso no roteiro? E eu respondo sempre, contribui para a narrativa? Sabe? Entendeu? Né? O Dudu confirmando. Contribui para a narrativa? Cara, se contribui para a narrativa, tá no caminho. Se não contribui, tira. Como ele falou, o Dudu mesmo falou, a quantidade de adereços que a gente vai colocar na publicidade pode... Adereço, não, como é que fala? Profusão, né? Você usou essa palavra. Profusão de imagens, profusão de sons, ou até profusão de ideias. Cara, é isso que tu quer contar? Tu quer contar profusão de coisas, aí tu vai meio que confundir as pessoas no meio da profusão de todas as mensagens e notificações que a gente recebe a todo momento. Ok? Se é esse o teu objetivo, tá ok. Mas, fora isso, cuidado. A resposta é sempre a mesma. Contribui para a narrativa? Contribui para o enredo? Para a história? Contribui para a trama? Faz a história andar? Tem um ponto ali, sabe? Por exemplo, ali naquela cena que ele mostrou do cara na beira do lago, pega aquela cena do mistério, né? Aquela música do mistério, pesada, né? Trouxe um sinistro, né? E aí, daqui a pouco isso a gente não ouviu. Mas e se eu incluísse um clec, 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 de estalinhos de pequenos gravetos quebrando, de uma grama sendo pisada, né? Aí a gente tem alguém se aproximando. Ou pior, um animal feroz, né? Com aquela música, né? Ou na cena de alegria, na mesma cena, na mesma cena, mas com a música de alegria e essa mesma pontuação sonora narrativa dramática de alguns clec-clecs ali, a gente tem, mas com a música de alegria, né, ou levemente alegria, né, a gente tem o quê? Uma pessoa chegando que vai participar daquele momento feliz com ele, ou um bichinho feliz, um cachorrinho, um gatinho, que vai pedir um carinho, né? Quer dizer, é nesse nível de detalhe. Eu estou pegando esse exemplo que o Dudu trouxe e aprofundando o valor narrativo que o som tem, né? Ou melhor dizendo, cada detalhe que a gente coloca no filme pode ter para a construção de significado. E aí eu não estou falando só da trilha sonora inteira, eu estou falando de um mísero clec. Entendeu? Isso. Se tu tá de fone de ouvido, eu sei que isso está chegando no teu ouvido bem pertinho, né? Por exemplo, alguns detalhes como esse que eu vou mostrar agora para vocês. Você percebe que eu estou falando com você e parece que eu estou olhando no teu olho, né? E eu procuro fazer isso. Claro, às vezes eu desvio o olhar, porque eu estou pensando, né? Quando eu olho para baixo, normalmente eu estou formulando, ou para cima eu estou formulando alguns exemplos, para baixo eu estou pensando, resgatando na minha memória, né, o que eu quero dizer, mas via de regra eu estou olhando no teu olho. É um pequeno detalhe que, se eu alterar, faz uma mudança gigantesca de significado. Agora, eu estou olhando para a tela do meu computador, para vocês. Isso faz diferença. E você está tendo aula, você está vendo, tem algumas câmeras que são colocadas assim, ó. E aí o professor está dando aula porque ele está olhando... A minha tela do computador agora está aqui, ó. Eu estou dando aula agora olhando para o meu monitor e você está me enxergando completamente de lado. E, claro, agora eu não vou mexer, mas a câmera ela está no nível do meu olhar, né? Ela está no nível da minha cabeça. E tá tudo ok com isso, né? Agora, se eu botasse ela abaixo de mim, como ficam as câmeras normais, as câmeras de computador, você teria ainda uma outra sensação. São pequenos detalhes, é isso que eu estou te falando, aqui do nível estético, que influenciam demais na narrativa. Agora eu voltei a olhar para ti. Tem mais coisas. Por exemplo, isso. Se eu começar a conversar contigo... Finge, ó, vou até desligar minha câmera agora, tá? Agora, se eu começar a conversar contigo
E eu estou conversando assim contigo agora. Ó. O que você está escutando? Pensa só nisso agora. Você está escutando uma textura de som diferente. E eu estou te dando uma aula como se fosse lá na sala de aula grande, que o som rebate por tudo. E até que você deve estar ouvindo um som razoável. Mas se eu quiser me comunicar contigo de uma outra forma, muito mais intimista, se eu quiser que o meu som chegue diretamente no teu ouvido, eu vou precisar fazer isso que eu estou fazendo agora. Eu vou me aproximar do microfone. Isso é domínio da técnica. Esses detalhezinhos fazem toda a diferença. Fazem muita diferença. Entende? E aí a gente começa a ver que não é detalhe. Né? E aí tu começa a te incomodar. Aí eu vou fazer um desabafo aqui, né? Tu começa a te incomodar, como chega um amigo, uma amiga tua, namorada, esposa. Aí, não, faz um videozinho pra mim. Rapidinho, é simples. Não, eu quero. Não, mas faz um negócio simples. Não complica aquelas coisas tuas. Ah, tu já ouviu isso? Eu ouvi muitas vezes isso. Tu não começa a ficar um pouco chateado em relação a isso? Né? Porque a minha resposta padrão é: nunca é simples. Nunca é simples. Parece simples para ti. Por exemplo, o que há de complexo nessa configuração cênica que nós temos aqui, minha? Vou ajeitar o quadro aqui. O que há de complexo aqui? Não há nada de complexo. Né? Não há nada de complexo. Ah, é? Não há? Então tá. Então vamos ver. Vamos ver se não há. Vamos ver se não há. Pararapapá. O que mudou? Mudou completamente a estética. Mudou completamente a estética. Veja que agora eu tenho mais teto, está mostrando o meu teto, porque a câmera está abaixo de mim, eu estou utilizando uma câmera completamente diferente, que é a câmera do meu computador. E agora eu vou mudar de novo para a câmera que é a minha câmera profissional. Muda completamente, porque nada é simples. Nada é simples. Isso aqui não está por acaso. As luzes não estão por acaso. A câmera não está nessa posição, nessa altura, por acaso. Não tem livros atrás de mim por acaso. Quer dizer, tá, é o meu escritório de casa, é a minha biblioteca. Eu não montei para isso. Mas aí, cara, tava uma zona, tava sujo. Eu dei um tapa no cenário, entendeu? Eu dei uma organizada. Isso toma tempo. Na minha frente aqui, ó, não sei se vai aparecer nos meus olhos, não sei se você consegue enxergar o reflexo da luz, né? Mas ali, com esse reflexo, você consegue ver denunciadas onde estão as luzes em frente a mim, né? Você consegue perceber uma relação de contraste que tem entre o meu lado, não sei o que tu enxerga aqui, esse aqui é o meu lado direito e esse é o meu lado esquerdo, mais luz, menos luz. Você tem uma taxa de contraste pensada. Nada é simples. Ah, mas eu cheguei na aula e estava tudo pronto. Claro que estava, porque teve alguém que pensou, entendeu? Então não aceite quando alguém pergunte assim, não, é simplesinho, eu quero um negócio simples. Nunca é. Nunca é. Se quiser simples, faz tu. Faz com o teu celular e pronto. E faz sem pensar. Porque um profissional, como eu te falei, faz pensando mesmo com o celular. Entendendo onde está o som. Então tudo isso, todos esses detalhezinhos constroem um ponto de significado, um ponto da narrativa. Contribuem um ponto para a narrativa. O que isso aqui está comunicando para vocês? Que eu sou uma pessoa ligada à arte. Que eu sou uma pessoa ligada à música. Claro, eu também botei porque eu acho bonitinho. Quer dizer, tem um senso estético só. Meramente, é bonito. Sabe? Podia botar um ursinho aqui, mas daí eu ia construir o quê? Um outro significado. Um cara mais delicado, um cara mais sensível. Mas eu queria construir esse, porque eu dou aula sobre a parte artística. Entendeu? Então, esses exemplos que o Dudu nos trouxe nos mostram isso. Do geral ao detalhe. Do geral, da trilha sonora como um todo a um pequeno galho quebrando, podem mudar completamente o significado de uma cena. De um elemento cênico visual, agora não falando de áudio, né? De elemento visual, um pequeno elemento visual
ao conjunto completo e complexo das cenas, tudo isso pode gerar uma grande mudança de significado. Muito legal isso, né? É muito legal a gente perceber e dominar essa ferramenta. E esse domínio vem dos elementos básicos da linguagem audiovisual, que são esses que a gente está falando, dos elementos da montagem, né? Mas principalmente eu quero falar de um cara, do plano. Do plano. E aí eu não vou falar do som agora, mas eu já falei, tá? Então tu guarda ele. O som nunca está desconectado da linguagem audiovisual. Pelo contrário, né? Ele é como a gente fiz aqui uma longa defesa sobre o significado de um simples né? Um simples barulhinho, né? Fiz aqui uma longa. Então, guarda isso, tá? Nova linha, parágrafo. Um outro ponto fundamental é o plano. E aí eu quero te falar sobre ele, que é um conceito do Einstein muito rico, muito rico. Ele fala o seguinte: quanto menor for a natureza do fragmento, menos alterável ele é, menos manipulável é o seu significado. Eu vou repetir. Não é assim que ele fala, tá? Isso é uma tradução minha, né? Mas é isso que ele diz, não é assim. Quanto menor for o fragmento da natureza, menos alterável ele é. Vou apelar aos músicos da sala. Um músico utiliza as notas musicais, as escalas, para falar, para se expressar. Um poeta utiliza as palavras, utiliza as letras e as palavras, mas ele também combina palavras. Um pintor utiliza a escala de cores, uma escala de tons. Nós utilizamos o plano. Nós utilizamos o som. Nós utilizamos a cor. Nós utilizamos a fala. Nós utilizamos a palavra. O audiovisual ele é tão complexo que a gente pode chamar ele de linguagem sincrética. O sincretismo é a reunião de várias linguagens. Veja que eu disse que o músico usa a sua, o fotógrafo usa a sua própria, o pintor usa a sua própria, o poeta usa a sua própria, e nós, do audiovisual, usamos todas as que eles usam. Porque o audiovisual é uma linguagem sincrética, multimodal, multissensorial, sincretismo, procurando no dicionário. É o conjunto de várias linguagens, todas elas sendo utilizadas para um fim único. Eu combinei dois conceitos aqui, o sincretismo, multimodal, multissensorial, com o do Einstein, que é o menor fragmento da natureza é possivelmente inalterável. E aí onde é que eu quero chegar? Quando eu pego a letra e a palavra, eu tenho a letra, o menor fragmento da natureza possível. Eu não faço muita coisa com a letra. Eu não altero o seu significado ela por ela mesma, com ela mesma, sozinha. A letra A é apenas uma letra A. Pelo menos no sistema ocidental. É? Não é? A letra B é apenas a letra B. Mas se eu combinar a letra A com a letra B, eu tenho aba. Posso ter aba. E aba é uma banda, a qual eu aprecio muito. Uma banda, um conjunto musical muito legal. Então, a menor unidade do filme é o plano. Mas antes do plano tem a fotografia. E a gente altera o significado da fotografia somente com a linguagem fotográfica. Mas quando nós temos um filme, ela por si só é apenas o significado dela. Não tem nada de alteração possível e viável, porque ela é apenas uma foto. Não há um conjunto ao seu entorno. Mas quando nós colocamos essa fotografia como uma sequência, esta sequência
pode sim ter o seu significado alterado, manipulável. Quanto maior for, ou pelo menos minimamente maior do que um frame, nós temos um plano. Esse plano é o conjunto de 30 ou 24 frames, 24 fotografias que causam a ilusão de ótica da persistência retiniana, a ilusão da animação, aquele arrasto de imagem, ou seja, isso que você está vendo, o meu movimento, não como uma sequência de fotos, e sim apenas como um movimento fluido na sua tela. E esta sequência de fotos a gente chama de plano. A esta sequência de fotos a gente chama de plano. E este plano, por si só, consideramos a menor unidade do filme. Esse plano, por si só, tem uma alteração de significados limitada. Eu não consigo também alterar. Eu posso ter uma alteração ali no movimento, dentro daquele plano. Ok, eu tenho. Mas é limitado. Agora, quando eu tenho vários planos, eu tenho uma palavra. Quando eu tenho vários planos, eu tenho uma frase. Quando eu tenho vários planos, eu tenho um parágrafo inteiro. Quando eu tenho vários planos, uma sequência de planos, uma sequência de cenas, eu tenho um texto inteiro, um romance, um livro, um poema. Eu tenho uma música inteira. Eu tenho um filme. Acho que está fazendo sentido essa analogia para vocês, espero que sim. O que eu quero dizer é que a menor unidade do músico é a nota musical. A palavra do músico é a escala. O texto do músico é a música. A menor unidade do poeta é a letra. A palavra é o seu plano. E o poema como um todo é o seu filme. Então, se o músico precisa dominar as notas musicais, a afinação, as escalas, se o pintor precisa dominar as escalas de cores, os estilos de traço, se o poeta precisa dominar a palavra, o produtor audiovisual precisa dominar a fotografia e o plano. Eu vou repetir. O produtor audiovisual precisa dominar a fotografia e o plano, porque o plano é a sua língua. A fotografia é a sua língua. Só que o problema é que ele é multissensorial. Então, quando eu falo da forma que eu falei agora, eu estou me referindo, na verdade, à história do cinema e aquela coisa lá inicial da história do cinema mudo, da sequência de imagens. Então a gente podia falar somente dessa forma. Mas a verdade é que a menor unidade do filme é o som puro, a menor unidade do filme é o plano puro, a menor unidade do filme é a combinação entre esses dois elementos. Ficou claro isso? Acompanharam? Espero que sim. Eu vou finalizando o nosso encontro de hoje, falando sobre o plano, que ele é nada mais... E depois eu quero conceituar outras coisinhas rápidas, largar o conceito aqui, eu não quero me alongar mais, eu vou largar o conceito aqui e a gente aprofunda na próxima aula, tá? Mas são assim... para a gente continuar a conversar, a gente tem que falar a mesma língua, né? Quer dizer, os músicos leem as notas musicais, eles leem as partituras, a notação musical, né? If I start to speak in English with you, not everybody will go to understand what I'm talking about. Ou seja, eu mudei a língua, você parou de me entender. Muitas pessoas pararam de me entender. Em outras palavras, nós temos que falar a mesma língua. Portanto, eu quero traduzir alguns conceitos que são cena, sequência, plano, frame e take. Cena, sequência, plano, frame e take. Plano eu praticamente já construí contigo. É a menor unidade, são os recortes da imagem. É a peça do quebra-cabeça, é a palavra. É aquilo que você vai... Mas o plano por si só não é nada, é isso que eu estou te falando. Ele não tem significado algum. Ele só tem significado quando você tiver dois planos. E a gente vai falar muito sobre isso quando a gente falar sobre roteiro, né?
Homem entra na sala triste porque brigou com a namorada. Isso é um texto muito comum em roteiro. É impossível. Simplesmente não é um texto de roteiro. Isso é um texto de livro. Homem entra na sala triste porque brigou com a namorada. Eu tenho muitos conceitos aí envolvidos. Como é que você vai contar isso num plano só? Você não consegue. Você precisa de 3, 4 cenas para contar isso. Você precisa mostrar ele brigando com a namorada. Você precisa mostrar ele por que ele brigou. Precisa mostrar ele entrando na sala. Precisa mostrar ele triste. Entendeu? Você tem que quebrar isso em vários conceitos. Então o plano, ele por si só não é nada. Ele é uma fotografia animada. Mas ele tem muitos... Quando a gente tem vários planos, a gente tem os recortes, as peças do quebra-cabeça que vão mostrar uma ação. Tá? E essa ação mais completa, quer dizer, a sequência de planos, vão compor a cena. A cena é um conjunto de planos. É uma ação completa dentro de um mesmo ambiente, dentro de um mesmo tempo. E ela ajuda a gente a organizar a produção. A cena é muito mais para a produção do que propriamente para o texto, para o filme, para o significado do filme, para o enredo. A cena não é tanto para o enredo, para a história que a gente quer contar. Ela é mais para a produção. Para a gente lá atrás, para o diretor conseguir dizer assim, hoje é dia de gravar a cena 1. Por quê? Porque a cena 1 acontece no escritório do professor, dia. Escritório do professor, dia. Isso significa que é essa luz, com luz de janela, com luz artificial, com backlight, com luz de cabelo, com luz de cenário. É essa configuração que eu tenho. Então, cena 1, dia, tempo. Tempo, dia. Hora, né? É dia, é tempo. Poderia ser noite, poderia ser tardinha, poderia ser entardecer, tempo. E espaço. Escritório. É o espaço e o tempo. A cena é composta pelas duas dimensões, de espaço e tempo. E ela é muito mais para ajudar a produção a produzir aquilo. Claro, ajuda também o enredo, porque a gente sabe que um entardecer obscuro, chuvoso, quer dizer, também é tempo, mas é uma descrição um pouco mais longa que pode ser feita, entende? Mas é a cena da chuva, é a cena do entardecer chuvoso e triste, entende? Então tem toda aquela composição imagética de espaço e temporal. E também que é derivada, que também deriva estética. Isso é cena. E essa cena vai ser composta por vários planos. Essa cena do professor escritório dia, você está vendo num plano só, né? Num plano só, numa câmera só. Poderia ter, eu posso depois cortar um pouco para um pouco mais perto, um pouco mais longe, né? Mas eu precisaria daí ter com 2 câmeras, né? Ou posso utilizar um reenquadramento, porque eu gravei em alta resolução. Mas aí eu vou ter mais de um plano para falar sobre essa mesma cena. Então, plano, menor unidade do filme que tem um significado dele, mas não um conjunto de significados. O conjunto de planos compõe um significado, mas também compõe uma cena, desde que esses planos tenham sido gravados no mesmo espaço e no mesmo tempo. Então, cena é o conjunto de planos que foram gravados, compostos no mesmo espaço e no mesmo tempo. E uma sequência, a gente fala muito sobre isso, ela pode ser uma sequência de planos ou uma sequência de cenas. Tá? Normalmente o que a gente está querendo dizer é uma sequência de planos. Tá? É uma sequência de planos. Mas também a gente está falando em plano-sequência, que mostra apenas a sequência de ações num plano só. Ou uma sequência de ações em vários planos. Tá? Isso é uma sequência. Por que eu falo... E isso a gente já falou muito, né? Filmar audiovisual é sequência. Você tem que pensar em sequência, tá bom? A tua cabeça sempre é sequência. Então, por exemplo, homem entra na sala triste porque brigou com a namorada. Na minha cabeça de produtor, eu já tô pensando, homem brigando com a namorada, porque o porquê é um passado, né? Então, vou mostrar na sequência cronológica desses fatos, sequência cronológica dos fatos,
homem e namorada no mesmo local brigando. Cena 1, óbvio, tem que ter, né? Cena 2, homem sai de cena. Não, homem sai de cena, na mesma cena, homem sai de cena. Cena 2, homem entra na sala triste. Pronto. Eu acho que com 2 cenas a gente resolve. Bom, mostrei uma sequência de cenas, entendeu? Eu tô sempre pensando em sequência de cenas. E lá naquela briga eu também mostrei uma sequência de planos, né? Porque eu não sei se eu consigo mostrar... Claro, consigo mostrar num plano só, mas assim, eu não vou dar as ênfases que eu gostaria. Quem é que saiu triste? Quem é que foi o brigão? Quem é que foi a brigona? Quem é que causou? Quem que é o mal? Quem que é o ruim? Porque a gente tá sempre se posicionando, né? A gente sempre se posiciona, né? Você não, dificilmente você deixa a cena isenta, né? Dificilmente você é isento. Então, conceituamos plano, cena e take e sequência. O frame é a foto, frame, foto, tá? É um quadro só, frame. Em inglês, quadro. Mas esse quadro, a gente está falando, é uma foto, um fotograma. Acho que a melhor tradução para frame em português é fotograma, porque o frame ele é utilizado para falar também de sequência de frames. Aí eu vou explicar um pouquinho mais sobre a ilusão de ótica que a nossa retina causa. Quando a gente faz isso aqui, ó, quando eu faço isso aqui, você está vendo um trrr, né? Você está vendo que tem vários frames acontecendo aí na sua tela, né? Claro, eu falando aqui você não vê isso, mas quando eu mexo a mão você vê. A sequência de imagens, ela é ilusória porque nós temos uma coisa chamada persistência retiniana, em que o primeiro movimento ele permanece reverberando na tua retina até que o segundo movimento comece. O terceiro movimento vai começar. Quando o terceiro movimento começar, o movimento anterior ainda está persistente na tua retina, na tua memória. E aí você continua enxergando e tem a sensação de movimento. Mas isso é uma ilusão de ótica. A gente chama essa ilusão de ótica de persistência retiniana. Uma descoberta lá do século XIX que tornou possível o cinema, inclusive, né? Tornou possível, inclusive, os experimentos do Edward Murbridge, com aquela cena do cavalo caminhando, né? Quer dizer, cada foto que ele fez foi um frame. O alinhamento dele foi um alinhamento de frames, foi um plano, tá? E aí normalmente são 24, 30 frames. A diferença é que o Edward Murbridge, pelo menos na sequência que a gente viu ali, a gente via o colado, né? A persistência de retiniana não chegava tanto, né? Por quê? Porque ele usou menos frames. Não tinha 24 frames, tinha menos. Então a gente percebe o quebradinho do movimento, tá? Ou talvez ali foi na máquina que ele utilizava naquele momento para reproduzir essa visualização dos frames em sequência que não nos dava exatamente essa sensação de persistência retiniana tão perfeita que a gente tem hoje, né? Esse foi o frame. E, por último, com muito menor importância, só uma linguagem técnica, mas é uma linguagem que a gente utiliza, é o take ou tomada. Take, em português, eu estou titubeando porque assim, tomada e shot acabam se confundindo com algumas coisas, tá? Então eu vou falar assim, primeiro, take e tomada, a gente usa esse termo para quando a gente for gravar uma tentativa. Você vê que às vezes eu erro e recomeço, né? Eu recomeço da onde eu parei. Por que eu faço isso? Para dar a deixa de iniciar o próximo take. Ou seja, começar o take corretamente, né? Se eu errasse e começasse sem aquele início do plano anterior, da tomada anterior, eu acabaria tendo dificuldades na edição. Então, o take é isso, é a repetição dos planos até o momento de você conseguir um plano correto, um plano que você gostou, que faz sentido, entende? Esse é o take. Agora, tomada também é utilizada como sinônimo de shot, e aí se confunde com plano. Então, muitas vezes você vai ver utilizando como sinônimo
Então eu tô te explicando para tu não te confundir, porque a turma de audiovisual mesmo usa é sacanagem. Ela usa uma coisa como se não for, como se fosse, mas não é. Chama de tomada o ato de tomar a imagem. E quando a gente faz essa tomada, a gente faz um shot, ou a gente está capturando o plano. Então a gente acaba utilizando tomada e shot como meio que sinônimo de plano. Então, essa tomada aqui não ficou boa, essa tomada ficou boa. Na verdade, eu estou me referindo àquele plano que ficou bom ou não ficou, enfim. Mas tem relação, é um pouco confuso, eu sei, eu te embananei um pouco, mas o que a gente precisava saber eu já te falei. Cena, plano, sequência, frame e take ou tomada. Vamos deixar eles nas suas respectivas caixinhas. Então, take e tomada são as tentativas de captura de um plano. Vamos deixar dentro dessa caixinha e fica tudo certo. Senhoras e senhores, eu espero que tenha sido uma aula positiva para vocês, eu espero que tenha feito sentido e vou encerrando.